Boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Aqui é a pastora Janete e estou aqui hoje para estar compartilhando com vocês algo de Deus para o seu coração. E que nessa tarde a bênção, a graça, o poder e a misericórdia do Senhor esteja com você, não só hoje, mas todos os dias da sua vida e com toda a sua família. Amém? E o que eu tenho para dizer a vocês hoje é que em cada vida Deus tem um propósito. E Ele te criou com um propósito. Ele já te criou com uma meta. Ele te criou dotado de capacidade, inteligência e com dons também. Ele nos diz lá em Gênesis 1:26 que Ele nos criou à sua imagem e semelhança. É forte, né? Porque Deus é um ser que tem existência própria. Ele é inteligente, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é o Criador. Já imaginou você sendo criado à imagem e semelhança de Deus? É muito forte. Então saiba que Deus tem um propósito quando Ele te criou. E Ele já te criou dotado de dons, de capacidade, de inteligência. Então, mesmo que você não tenha percebido, mas você é capaz de exercer muitas coisas, de fazer várias coisas que você muitas vezes acha que é incapaz. Mas, veja bem, lá, a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, é o que ele falou, colocou no meu coração para estar passando. 1 Samuel 16:13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Nós estamos falando aqui de Davi. Antes era apenas um pastor de ovelhas. E Deus está nos mostrando aqui que não importa a posição em que você está. Não importa o que você faz para a sua sobrevivência, o que você desenvolve. Mas Ele tem algo a mais para você. Davi, quando foi escolhido por Deus, ele nem imaginava aonde ele poderia chegar. Mas Deus o escolheu. Tanto é que quando o Senhor deu a ordem a Samuel para estar indo à casa de Davi, passou por Samuel todos os filhos de Jessé. Grandes, robustos, bonitos, e que já eram soldados, já eram ali, que já estavam trabalhando nas batalhas, nas guerras. Mas Davi não. Davi estava ali, trabalhando como sempre, com as suas ovelhas. Mas Davi era tão fiel que ele defendia, ele fazia com amor, com zelo, o cuidar dessas ovelhas. É o que ele sabia fazer de melhor. E é isso que Deus nos mostra através da vida de Davi. Nós sempre temos que nos dedicar e fazer o melhor. Mesmo na nossa simplicidade, no nosso trabalho, que muitas vezes aos nossos olhos é tão pouco, é tão pequeno. Às vezes você se acha incapacitado de estar em certas posições. Mas através de Davi, Deus te prova que a sua capacidade é muito maior do que você imagina. Davi, ele chegou ao ponto de defender as suas ovelhas matando um leão. Ele jamais imaginaria que ele teria essa força. Então, se você se acha incapaz
de exercer certas funções, de chegar a certos patamares que muitas vezes você olha nas outras pessoas e acha que você jamais chegará a esse ponto. Deus te prova que é diferente. Porque quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita, Ele nos prepara, antes dele colocar em nossas mãos aquilo que Ele tem para nós como exaltação, Ele nos prepara antes, Ele nos prova nas pequenas coisas. Então é isso que você tem que se conscientizar. Quando Deus nos escolhe, Ele não nos deixa à mercê, Ele não nos deixa sozinho. Ele nos capacita e Ele nos orienta. Mas quando Ele nos unge, você tem que sempre estar nos pés do Senhor, buscando a Ele, buscando algo maior. Davi foi pego de surpresa, porque os irmãos dele passaram na frente, né? E Deus sempre sinalizava, falava com Samuel, não é esse, não é esse. Veja bem, e lá em 1 Samuel 16, 7, Deus está falando com Samuel que ele não está preocupado com a aparência. Todos que entravam, Samuel falava, deve ser esse, deve ser esse. Mas o Senhor sempre falando, não, Samuel, não é esse. E quando Davi entrou, antes disso, Deus falou para Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque Samuel achou que quando ele viu Eliabe, um dos irmãos de Davi, ele falou com o Senhor, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque era um soldado, era um homem de guerra, alto. Eu imagino que devia ser muito bonito esse filho de Jessé. Mas Deus não está preocupado com isso não, meu irmão. Deus não está preocupado com a sua aparência. Então ele diz aqui em 1 Samuel 16, 7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Olha, presta bem atenção. Porém, o Senhor, o coração. E Davi, o coração de Davi era de agrado do Senhor. Porque Davi era uma pessoa que se dedicava, que fazia com amor aquilo que estava à altura dele de fazer. E é isso que Deus quer de nós, dedicação, busca, entrega. Saiba que você é capaz, você está pronto para exercer a sua função, porque antes disso, Deus nos capacita. Deus já nos fez com capacidade, com inteligência. Ele já nos deu uma sabedoria para exercermos o nosso dia a dia, não é? Quando nós nascemos, nós crescemos, vamos para a escola, nós aprendemos a sobreviver, então isso já é uma capacidade. Nós vamos aprender uma profissão e nos habilitamos em muitas coisas e fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance para a nossa sobrevivência. Mas Deus quer nos capacitar para ir além disso. Foi o que ele fez com Davi. Então ele disse para Samuel, eu não estou preocupado com a aparência. Eu estou preocupado com o coração, com aquilo que a maneira como ele me serve. Em nome de Jesus.
Se você tem essa preocupação com a sua aparência, se você se acha incapaz de exercer certas funções, ou se você atenta muito para a sua aparência, para a sua altura, até para a sua escolaridade, mas aquilo que Deus tem para você é muito maior. Mas Deus antes, Ele nos testa, Ele nos prova, até o momento em que Ele nos escolhe para sermos ungidos. Porque certas funções, certas tarefas que Deus coloca na nossa mão, nós só vamos conseguir exercer a partir da unção que Ele vai nos capacitar. Então, Davi foi escolhido por Deus e através dessa unção, o Senhor o exaltou. O Senhor o colocou como rei sobre Israel. Vocês acham que Davi esperava isso? Vocês acham que Davi achava que chegaria a esse patamar? E Deus o exaltou diante de todos. Davi foi exaltado de uma forma tão maravilhosa, tão tremenda, que até ele se surpreendeu. Então é isso que Deus faz conosco. Ele nos surpreende. Nem sempre estamos prontos, para fazer aquilo que Deus quer de nós. Mas Ele nos capacita. Quando você se coloca, se humilha perante a mão do nosso Deus, do Todo-Poderoso, Ele é fiel e justo para contigo. Ele te capacita, Ele te exalta, não é? Basta sermos fiel a Ele. Deus é maravilhoso. O propósito do Senhor é que você seja sempre um vencedor e reine onde Ele te colocar. Aonde Ele te levar, você vai poder reinar, você vai poder dominar. E toda a exaltação vai vir dEle, porque Ele te escolheu e a partir do momento que Ele derramar o óleo sobre tua cabeça, não se preocupe, Ele assume a partir daí. Amém? Então é isso que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com você nessa tarde. Então não subestime a inteligência que Deus te deu. Não pense que você nunca é capaz, porque quando você se humilha, se coloca na mão dele, ele te honra. Amém? Nunca duvide de sua capacidade. Ele te deu essa capacidade. Não olhe para suas limitações. Se ele te ungiu, ele garante. Apenas obedeça, essa é uma chave, hein? Apenas obedeça, se humilhe e seja fiel. Só assim Ele te dará condições para derrotar todos os seus inimigos. E todos aqueles que se levantarem contra você, Ele nunca irá prosperar. Ele nunca irá adiante. Porque quando você está sobre as mãos do Senhor, sobre a obediência, sobre a fidelidade a Deus, Ele te honra, Ele te defende e Ele te protege. Amém? Não é isso que diz também lá no Salmo 91? Vamos lá ler o Salmo 91. O primeiro versículo já nos mostra como Deus é fiel a nós, como Deus é tremendo e poderoso. Porque Ele diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, Ele irá descansar. Ele pode descansar, Ele pode confiar. Amém? E Ele também nos garante que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós jamais seremos atingidos, porque Ele é conosco e Ele é contigo. Somente obedeça, seja fiel e creia que maior é o que está com você
do que o que está lá no mundo. Pode se levantar quem for, qual guerra que se levantar contra você, o general está contigo, ele está à tua frente e te defenderá. Amém? Que Deus te abençoe. Vou estar fazendo uma oração por você. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais esse momento e todos aqueles, Pai, que têm dúvidas sobre a capacidade que há nele. Senhor, que tu possas quebrar, Senhor Jesus, esse gigante que possa estar se levantando na vida, Senhor Jesus, desse que está me ouvindo. Que o Senhor possa alcançar, exaltá-lo, em nome de Jesus, e que a partir de agora ele confie, ele seja fiel e obedeça, Senhor, somente a tua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que eu te peço e te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém? Fique na paz do Senhor.